Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 43, uma palavra que tem ardido em meu coração esses dias, e sempre eu gosto de falar sobre aquilo que está no meu coração. E acredito que essa palavra tem uma aplicação muito importante para líderes, para obreiros, para pastores. O versículo 1 e o versículo 2 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, e aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Em outra versão diz: não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você atravessar o fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Tem versão que fala: e a chama não arderá em ti. Mas eu gosto dessa versão: e as chamas não o deixarão em brasas. Esse é o texto. Pode sentar, por gentileza. Queridos, é muito simples o que eu quero dizer, mas ao mesmo tempo também tem uma profundidade bem bacana. Se nós pararmos para estudar a Bíblia, veremos que Deus por muito tempo ficou revelado a um povo. Por muito tempo, um povo específico conheceu a Deus, uma nação específica. Posteriormente, em Jesus, Deus se revelou ao mundo. Mas caso Jesus não viesse ao mundo, até hoje é bem provável que o povo de Deus fosse ainda somente o povo de Israel. Antes de se revelar em Jesus, Deus escolheu uma nação para ser a nação sacerdotal, a nação que revelaria sua glória, sua grandeza, seus princípios e suas leis para todo o mundo, a nação de Israel. Qual é o nome da nação? Israel. Interessante que o projeto Israel, um projeto grandioso que se perpetua na igreja, ele começa num homem chamado Abrão, que posteriormente se torna Abraão. Mas Abrão não se transforma em Israel. O projeto Israel passa por Abrão, passa por Abraão, chega em Isaque, passa por Isaque, chega em Jacó, e é Jacó quem se transforma em Israel. Só que quando nós olhamos para esses três grandes patriarcas da nação de Israel, nós observamos que dentre os três, Jacó, sem dúvida, é aquele de menor glória em sua vida. O próprio Jacó, lá em Gênesis capítulo 47, quando José o introduz na presença de Faraó, ele diz a Faraó: poucos e maus foram os dias da minha vida, e não chegaram aos dias dos meus pais, falando de Abraão e de Isaque. Como quem diz, a minha vida não foi tão gloriosa, não teve tanta virtude, como teve a vida de Isaque, meu pai, e como teve a vida de Abraão, o meu avô. Mas é justamente neste homem que Deus decide gerar o seu projeto, o projeto Israel. Se nós olharmos para a vida de Abraão, veremos um homem quase perfeito, um homem que o tempo todo
dá frutos de justiça, um homem capaz de crer em coisas que talvez nós não creríamos. Abraão, ele não é o pai da fé à toa. Abraão, ele é o primeiro na Bíblia a crer em ressurreição. Antes de haver qualquer relato de ressurreição na história humana, Hebreus vai nos dizer que Abraão leva Isaac para o altar, porque ele crê que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa, mesmo que tenha que fazer Isaac ressurgir dentre os mortos. E Abraão nunca tinha visto uma ressurreição na vida. Abraão é aquele que tem coragem de deixar sua casa, deixar sua família e partir sem rumo, confiando num Deus que ele acabara de conhecer. Abraão, exceto pela mentira que ele conta acerca de Sara, é uma mentira que aparentemente não prejudicaria ninguém a não ser ele mesmo, bem que traz prejuízo aos reis que tentam se apossar de Sara, mas ele faz isso de maneira inocente. Abraão só demonstra fruto de justiça. Pra você ter uma ideia, o nome Abrão, que é o nome de nascimento dele, significa pai exaltado. E Deus apenas acrescentou mais um A no nome Abrão. E ele virou Abraão, que significa pai de multidões. Como quem diz, você já é um pai exaltado, eu só quero agora ampliar a tua paternidade de Abrão para Abraão, para que este pai exaltado venha a ser o pai de uma multidão. Mas você já é bom, você já tem em sua essência, em sua formação, uma índole boa. E entenda bom, entre aspas, porque sabemos que bom em essência é só Deus, mas Abraão já é um justo em suas gerações. Isaac nem se fala, o nome dele significa riso, e é aquele que veio trazer alegria para os seus pais, para quem lhe cercava. Isaac, ele tem uma natureza tão bem disciplinada, tão trabalhada, que Isaac, ele deita num altar para seu pai velho lhe sacrificar. E eu penso, que jovem faria isso? O pai dizer, eu vou lhe sacrificar, e o menino diz, tudo bem papai, me mate e glorifique a Deus. Esse é Isaac, riso. Mas Isaac não vira Israel, gente. Para fazer Israel, Deus escolheu Jacó. E Jacó, no hebraico, significa aquele que agarra o calcanhar, mas o seu nome também dá uma ideia de trapaça, dá uma ideia de engano. Eu já vi algumas pessoas tentarem defender o nome Jacó, dizendo, não, Jacó não significa enganador, Jacó não significa trapaceiro, Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, aquele que segura pela perna. Mas se você ler Gênesis 27, versículo 6, Esaú, quando ele está desolado, porque o pai não tem mais bênção para lhe dar, Esaú diz, não é à toa que o nome dele é Jacó, porque 2 vezes me enganou. Primeiro roubou a minha primogenitura e agora roubou a minha bênção. Não é à toa que o nome dele é Jacó. É um nome ligado ao engano. Repita Esaú, diga você, irmão, assim, não é à toa que o nome dele era Jacó. Ele foi gerado assim, desde o ventre da mãe dele. Jacó tinha essa natureza de engano, de trapaça, de competição. Jacó só se converte mesmo em Peniel. Jacó, antes de Peniel, não era crente. Ele era um ímpio abençoado por Deus. Você pode ler a Bíblia. Ele mesmo diz, lá em Gênesis 28, eu vou viajar, e se Deus, se Ele me prover, se Ele me der pão, se Ele me guardar, se Ele me trouxer em paz de volta, então Ele será o meu Deus. Lá, ainda não é. Eu tenho uma relação mística com Ele, mas ainda não o sirvo. Então lá eu darei dízimo. Abraão, logo no começo da sua caminhada, já dizima. Jacó diz, lá, depois de tudo, eu vou começar a dizimar. Esse é Jacó, todo atrapalhado,
sai de casa fugido, porque seu irmão quer lhe matar. Jacó na família é um desastre. Queria casar com uma, casa com outra, acaba arrumando mais 2 mulheres, fica com 4 mulheres, que brigam entre si, e os filhos dele também são uma prova. Um deita com uma concubina, outros 2 matam pessoas que ele tem aliança, e é uma confusão só. Filhos que querem matar o irmão, vendem o irmão, mentem para o pai. É uma tragédia familiar a vida de Jacó. É um péssimo pai, não sabe gerir bem as coisas em casa. Horrível, horrível a vida de Jacó. Abraão casou com Sara, e com Sara ficou a vida toda, a não ser naquele episódio de Agar, que a própria Sara empurrou. Isaac casou com Rebeca e viveu com ela a vida toda e não teve problema. Jacó era a bagunça. Jacó era um desastre em todos os sentidos, em todos os aspectos. E aí Deus pega Jacó e é ele quem vira Israel. Agora eu lhe pergunto, na Bíblia, qual é o nome mais importante? Israel ou Abraão? Israel. Qual é mais importante? Israel ou Isaac? Israel. Mas foi Abraão que virou Israel? Foi Isaac que virou Israel? Quem virou Israel? Jacó. Agora venha para o texto aqui que a gente leu para a gente entender. Eu vou ser bem breve. Isso aponta para o trabalhar de Deus em nossas vidas. Isso aponta para a obra de Jesus. Isso aponta para o que Deus quer fazer na minha e na sua vida como igreja dele. O texto diz assim: mas agora, diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Aqui são usados 2 verbos no hebraico. O primeiro verbo, o verbo criar, é o verbo bará, que significa trazer à existência. E esse verbo, só Deus pode ser sujeito desse verbo. O único que pode barar é Deus. É aquele que traz à existência aquilo que não existe. É o verbo usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio Deus criou, Deus bara os céus e a terra. E Deus disse que ele criou Jacó. Que Jacó foi um projeto de criação dele. Jacó não foi um acidente. O bará é Deus pensar e trazer à existência com a sua palavra. O bará é algo mais distante. É Deus dizer haja e aquilo surgir e atender seu propósito. E Deus disse bara Jacó. Eu quero um Jacó. Eu quero ele assim. Eu quero criar alguém assim. Mas então vem outro verbo, e nada na escritura é em vão, muito menos em Isaías. Isaías é o livro mais bem escrito da Bíblia, até mais do que as cartas paulinas. Isaías é um poeta perfeito, e cada palavra em Isaías é pensada. Então vem a segunda forma verbal. Ele diz: o Deus que te criou, ó Jacó, e o Deus que te formou, ó Israel. E formar vem do hebraico iassá, que significa modelar. É o verbo usado em Gênesis 2:7, quando diz que do barro Deus formou o homem. Criar é uma coisa mais distante. O bará e o iassá é colocar a mão e modelar do seu jeito. Então Deus diz que ele criou Jacó e que ele modelou Jacó em Israel. E por que Deus não fez isso com Abraão? Porque seria fácil demais. Abraão já era o pai exaltado, virou o pai de multidões. Por que não Isaac? Porque desde antes de nascer já foi dito sobre ele: ele será Isaac, ele será riso
para todos vocês. Era um barro fácil demais. Ele pegou o barro mais bruto, porque quanto mais bruto é o barro, quanto mais difícil é o barro, quanto mais trabalhoso é o homem, maior é a glória de Deus na vida dele. Deus tem prazer em transformar. Toque em 3 pessoas, diga assim: Deus quer transformar. Os maiores milagres de Deus são milagres de transformação. A glória de Deus é revelada na transformação. É o que Paulo diz lá em Colossenses: nós somos transformados de glória em glória. No transformar, Deus revela a sua glória. Eu quero te mostrar um texto muito forte de Paulo. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 1. Onde Paulo fala sobre esse propósito do Senhor, de escolher as coisas loucas, desprezíveis e as transformar. É assim que ele gosta de trabalhar para revelar a sua glória. 1 Coríntios 1, versículo de número 26. Vamos ler o 25. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Mas Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, e tem versão que fala assim: as coisas vis deste mundo. As coisas vis são aquelas que são coisas que nos causam enjoo, e as desprezadas, e as que não são. Deus escolheu coisas que não são, o que não é atraente, o que não é bonito, o que não é aplaudido, o que não é nobre, o que não é vistoso, o que não é querido, o que não está no cartaz, o que não é. Deus escolhe o que não é, porque o que é já é fácil. Ele pega o que não é para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Paulo dirá depois: para que nós tenhamos tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. O primeiro milagre de Jesus é uma transformação. Ele pega a água e transmuta em vinho. E até hoje, quando alguém muda radicalmente, nós dizemos assim: rapaz, fulano mudou da água pro vinho. E esse é o maior milagre que existe, gente. Esse é o mais precioso milagre. É o único milagre que nós vamos ver causar júbilo no céu. Em Lucas 17, versículo 5, se não me engano, estou sem meu esboço, me tenha perdão se eu errar o versículo. Eu creio que o versículo 5 de Lucas 17 diz que quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu. É o único milagre que gera esse júbilo no céu nas Escrituras. Você não vê júbilo no céu quando um paralítico anda, nem quando o mar se abre, nem quando o cego enxerga, nem quando cai maná. Mas a Bíblia diz que há um júbilo no céu quando um pecador se arrepende. E arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança, transformação de mentalidade. O maior milagre que Deus pode operar na vida de um homem é transformá-lo completamente. As coisas que eu mais me alegro na minha vida são as minhas transformações. Eu não me alegro muito tanto com meus bens materiais, que são muito poucos, mas os que eu tenho não me alegram tanto. Eu não me alegro tanto com elogios, isso não tem enchido meu coração, mas a coisa que mais me alegra no Evangelho, digo assim, do que eu recebi de Deus,
o que eu mais me satisfaço é quando eu olho para o meu hoje e digo, eu estou diferente do que eu era ontem. E eu sei, eu tenho em mim a testificação do Espírito Santo, que é isso que Deus mais gosta em mim também. Se você está diferente, você mudou. Eu tenho estimulado pessoas a pregar, né? E eu tenho até dado cursos, treinamentos na minha igreja, para que os irmãos desenvolvam esse ministério da pregação. E aí eu dou vários estímulos, várias dicas, falo várias coisas. Mas sabe o que gera mais ânimo e alegria no coração deles? Quando eu falo assim, ó, você me vê pregar, mas eu era bastante gago. Até para conversar eu não conseguia. Teve uma fase, na minha 8ª série do Nobel, meus colegas me colocaram o apelido de Scooby-Doo. E Scooby-Doo é um personagem, não sei quem conheceu, que falava assim, ou seja, ninguém entende o que esse rapaz fala, era o que eles queriam dizer. E quando eu digo a eles, olha, eu era gago, né? Moisés tinha língua pesada, mas virou um grande líder, você também pode, Deus transforma. A coisa mais motivadora no coração de alguém é saber que Deus transforma. A coisa que mais motiva uma mulher que está com a crise no seu casamento e que não aguenta mais seu marido é ouvir falar de um Jesus que transforma. A coisa que mais motiva uma mãe que está angustiada com o seu filho é ouvir falar de um Jesus que transformou o filho de outras pessoas. A coisa que mais motiva uma igreja que está para baixo é saber que Deus chega e transforma a igreja, transforma o pastor. Ele transforma quem Ele quer, como Ele quer, porque Ele é glorificado na transformação. Glória a Deus. Ele não podia pregar Isaac para ser Israel, mas logo Jacó, sim, porque em Jacó grande é a sua glória. Quanto maior é o buraco, quanto maior a dificuldade, quanto maior o abismo, maior é a glória de Deus no livramento. Paulo diz isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, claro, Paulo diz, claro, não é por isso que eu irei mergulhar no pecado, não. O pecado traz morte, traz consequências duras pela vida toda. Mas caso eu tenha caído e abundado no pecado, em minha vida a chance de superabundar a graça de Deus. Jesus entra lá em Lucas capítulo 7, na casa de um homem chamado Simão, um homem que é justo para a sociedade, e Simão, arrogante, não beija Jesus, não lhe unge, não lhe serve, não lhe trata como um bom anfitrião. Quando entra na casa de Simão uma mulher pecadora, que lava os pés de Jesus com lágrimas e enxuga com seus cabelos, e Simão julga o mestre em seu coração, dizendo, se ele fosse de fato um homem de Deus, essa mulher não estava nos pés dele. E o Senhor, conhecendo o seu coração, disse, Simão, eu entrei aqui e você na sua soberba não me deu um ósculo, não me ungiu, não me tratou bem, mas esta mulher, desde que eu cheguei aqui, não cessa de enxugar os meus pés, lavar meus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Sabe por quê? Porque você se acha justo, se acha bom. Esta mulher não, ela reconhece o lamaçal de onde eu tirei ela, e para quem muito foi perdoado, muito também foi dado amor. A quem muito foi perdoado, muito amor. Quanto maior é o abismo que Deus te tira, maior é o potencial que você tem de ser uma bênção para este mundo, de testificar do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, do poder transformador do Senhor. Então, eu quero que você entenda que tudo na sua vida está no controle de Deus, tudo que você passou até hoje. A soberania do Senhor permitiu que você vivesse tudo isso. Foi o Senhor guiando. Tudo que Jacó viveu tinha a mão de Deus, querido. Era Deus permitindo que ele se deformasse durante toda a vida, para chegar em um ponto e Deus reformá-lo por completo, para que grande fosse a sua glória. Deus estava com a mão sobre Jacó o tempo todo. E você me diz, pastor, o que eu vivi foi muito difícil, abusos, maus tratos, decepções, traumas. Mas quanto maior foi a dor, quanto maior foi a desilusão, quanto maior é a plataforma na sua vida para o que Deus vai fazer e pode fazer. Mas sabe qual é o nosso problema? É o determinismo.
Em João capítulo 9, Jesus está passando com os discípulos numa certa rua e eles veem um cego de nascença. E eles perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou para que este nascesse assim? Ele ou seus pais? Observe que a pergunta deles não tem o intuito de ajudar o homem, mas tão somente de saber o porquê que ele está determinado a ser assim. Por que ele é assim? Por que a vida dele é assim? Eles querem saber o porquê, mas Deus quer dizer o para que ele é assim. O Senhor fala, não é o porquê que interessa. O que interessa é para que ele é assim. Ele não é assim porque o pai pecou, nem porque ele pecou, não é isso. Ele é assim para que nele se manifeste a obra de Deus. Para que nele Deus possa agir. Mas nós somos muito convelados nos porquês. Eu sou assim porque eu fui maltratado. Meus pais não me amaram. Ninguém investiu em mim. Eu fui abusado, eu fui isso. Eu sei que tudo isso dói, tudo isso machuca. Mas pare de falar o porquê que você é assim. Pare de tomar esse determinismo na sua vida. E comece a perguntar ao Senhor para quê? Para que o Senhor permitiu? Para que eu fui criado assim? Para que? E eu tenho certeza que se você é, como eu creio que você é, um instrumento de Deus para este tempo, o Senhor vai te dizer, para que a minha glória se manifeste na sua vida. Para que as minhas obras se revelem em você. Para que na sua fraqueza abunde, se manifeste, se aperfeiçoe o poder de Deus. Foi o que Paulo disse em 1 Coríntios 12, Deus permitiu um espinho na minha carne, porque quando eu estou fraco, eu sou uma plataforma ideal para o aperfeiçoamento do poder de Deus. Diga ao seu irmão, tudo que você passou, Deus quer usar como matéria-prima para gerar um Israel, para ir assar Israel na tua vida, para formar Israel na tua vida, para formar, para fazer uma obra que glorifique o seu nome. Mas nós nos congelamos no bara. Se eu nascesse em outra cidade, em outro contexto, em outra família, em outra situação, se eu tivesse a chance que o pastor Diogo teve. Mas você não sabe também as lutas que eu passei. Irmão, cada um, Deus tem o seu bara, que só Ele sabe. Se eu tivesse as chances que fulaninho teve, se tivesse a voz do irmão que cantou aqui, como a minha vida seria diferente. Se eu tivesse um marido como o de fulana. Deus permitiu que você fosse criado assim como você é. Deus não fala assim, sem querer saiu Jacó, mas vou consertar aqui para vocês. Não, ele fala, o Deus que te criou, Jacó. Eu quis Jacó, para depois eu glorificar o meu nome, e eu ir assar, eu formar Israel. Para com esse determinismo, querido. Para com essa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Vou ser sempre assim, não sei nem como vou morrer assim, né? Não é algo desse tipo aí, né? Essa síndrome de que é como eu sou, é o meu jeito, é o meu temperamento, não tem como mudar. Eu sou sincero, eu não creio nesse negócio de temperamento, não creio nesse negócio, não. Creio que existe, mas creio que existe um outro temperamento que é transformado por Deus. Não, eu sou assim, tem que me aguentar, eu não aguento não, eu explodo. Meu irmão, eu mudei tanto, eu era eu explodia muito rápido, muito rápido. Eu explodia assim em fração de segundos, meu pavio era curtíssimo. E eu mudei tanto, e disso eu gosto de falar, das coisas que eu mudei. E as coisas que me entristecem são as que eu não mudei ainda. Disso, meu Deus, eu tenho tanto tempo de crente e não mudei nisso e naquilo. É o que me entristece. Deus te quer em constante mudança.
É o que Salomão diz: o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais até um dia ser perfeito. Paulo diz em Romanos 12:2: não vos conformeis, porque a gente se conforma, é assim mesmo. Não, nada disso. Eu não me conformo, eu me transformo, para então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí esse determinismo entra em tudo. Entra no caso: meu casamento é assim, não tem jeito. Minha mulher é assim, não tem jeito. Meu ministério é assim, não tem jeito. Tudo, meu irmão, tem jeito para tudo, meu amado. O Deus que pega Jacó, Ele transforma em Israel. Se nós crermos em transformação, nós seremos muito mais perseverantes, lutaremos muito mais, porque nós cremos num Deus que pega água e faz vinho, um Deus que transforma e que é glorificado nisso. Agora deixa eu te mostrar aqui para a gente encerrar. Ele diz assim, ó: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O que significa isso? Porque ainda no Bara há uma certa liberdade, ou uma ilusão de liberdade. O homem acha que ele é livre e faz o que ele quer. Ele acha que ele pode ir para onde ele quer e fazer o que ele quer, enquanto ele é Jacó. Se o Senhor me abençoar, então eu vou te servir. Até então não tem trato. Mas quando Deus encontra com Jacó em Peniel, Deus marca ele e agora ele passa a ser servo de Deus. Ele fala: eu te remi. Te remi significa eu te comprei. Você foi comprado. E ser transformado por Deus requer que primeiro nós deixemos, ou pelo menos nós acreditemos que deixemos, porque Ele faz como Ele quer, mas nós abramos o coração para que Ele nos compre, nos faça servos dEle completamente. E abramos mão da nossa vontade para que Ele transforme, querido. Quando Ele fala eu te remi, por exemplo, lá em Apocalipse diz que nós fomos feitos por Ele reis e sacerdotes. Mas antes fala assim: Ele fez aqueles que Ele comprou. Ele comprou para si homens de todas as tribos, línguas e nações, para os fazer reis e sacerdotes. Antes de você ser transformado, Deus tem que te comprar. Você tem que se render, se entregar. Eu te remi, eu te comprei. Está aí, eu te remi, tu és meu. Será que você pode dizer para o Senhor: eu sou teu, Senhor? Eu sou teu. Eu não mando em mim, eu não faço o que eu quero, eu não vou pelo meu coração, eu sou teu. Deus transforma quem é dele. É como se Ele comprasse um barro que não vale nada e dissesse: você me entrega, entrego agora, então eu vou transformar. Agora então você vai ver o que eu vou fazer com isso aqui. Aleluia! Você vai ver o que eu vou fazer com a sua. Me entrega essa vida aí. Me entrega. E você vai ver o que eu vou fazer com a tua vida, com a tua família, com o teu casamento, com o teu ministério. Você vai ver o que eu vou fazer. Agora me entrega. Tu és meu. Tu és meu. E Ele fala assim: quando passares pelo fogo. Quando passares. Observe, não é se passares, é quando. Diga ao seu irmão assim: é quando, querida. Não é se, é quando. Todos os escolhidos de Deus vão passar na água e no fogo. A questão é quando passar. Agora, por quê? Porque todo vaso, para ser aperfeiçoado, ele passa primeiro na água, o barro é molhado, e depois passa no fogo. Agora, Deus fala: mas fica tranquilo que eu tenho a medida certa de água e de fogo para você. Eu vou molhar, mas não vou molhar tanto, a ponto do barro se desfazer e ficar inútil. Não, eu molho você na medida certa.
Eu vou botar no fogo, mas não ao ponto de virar uma brasa inútil, não. Vai ficar no fogo até ficar durinho na medida certa. As provas de Deus não te matam, elas aperfeiçoam você. Elas aperfeiçoam. Toca no seu mundo que você, essa prova não vai te matar não, meu amado. Ela vai aperfeiçoar você. Ela vai aperfeiçoar o teu caráter, a tua vida. Aleluia. Agora, eu quero encerrar dizendo que o Senhor prometeu que, agora esse eu esqueci mesmo, mas não sei se é Filipenses, que Paulo fala assim, acho que é Filipenses, capítulo 1, se não me engano. Paulo fala assim que o Senhor é fiel para aperfeiçoar a obra que começou em nós até a consumação dos séculos. Filipenses 1:5, 1:6, né? Filipenses 1:6, isso mesmo. Que o Senhor é fiel para aquele que vos chamou, também é fiel para aperfeiçoar em vós a obra. Né? Então Deus vai continuamente trabalhar em nossas vidas. Esse é o propósito de Deus. É o aperfeiçoamento contínuo dos santos. Até que nós sejamos a imagem perfeita de Cristo Jesus. Aí refletiremos totalmente a glória de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Agora pense comigo. Aquela pessoa que nasceu numa família maravilhosa, teve pais maravilhosos, uma educação maravilhosa, tudo maravilhoso. Ele é assim, só socialmente, né? Bem encaixadinho, tudo moralmente, tudo. Aí de repente ele se converte. Ele se converte. Qual é a grande mudança que as pessoas vão ver nele? Uma coisa ou outra, vai começar agora a falar de Deus, né? Mas você já tem uma família tranquila, tem um bom testemunho, tudo correto. Às vezes tem obras de justo, né? Sem ser justo por dentro. É isso mesmo, tem obras de justo, obras boas, como Cornélio tinha, sem ser crente, né? Mas tinha obras de justo. Agora quando Deus pega o todo arrebentado, e de repente quem o conhecia vê Jesus na face dele, maior é a glória de Deus, queridos. E Deus quer revelar a glória dele na sua vida. Abra todas as portas da sua vida, porque Deus quer transformar. Jesus diz: eu estou na porta e bato, quem abrir eu entrarei. Agora às vezes a gente abre a vida para Jesus, mas tem um quartinho lá que fica trancado, né? O Senhor vem até a sala, mas aquele cantinho lá ninguém mexe. Aquele cantinho lá é imexível. É como Marta. Jesus chega em Betânia e Marta, Jesus fala: eu quero ver o morto. Marta fala: não dá mais, você chegou atrasado, agora não dá mais. Mas por que não dá? Porque agora se abrir aí vai cheirar mal e eu não quero passar vergonha. Porque ela pensa que se mexer, ela vai ter vergonha. Mas Jesus disse: não, se você tirar a pedra, eu vou revelar minha glória. E nós muitas vezes temos vergonha de mexer em coisas em nossas vidas, que nós cremos que aparentemente vão nos envergonhar. Mas o Senhor disse: se eu for mexer, eu não vou te envergonhar. Se eu for mexer, eu vou manifestar a minha glória na sua vida. Eu estava pregando em Sergipe. Eu falei um pouco sobre essa questão de Betânia, de tirar a pedra. Inclusive nós temos até cantado errado, né? A música, né? Porque a gente fala: remove a minha pedra. E essa parte é nossa, não é de Jesus. Está bem claro lá no texto, né? Lá em João capítulo 10, capítulo 11, Jesus diz: tirem a pedra. Tem coisas que nós temos que fazer, não é verdade? Abrir a vida, se abrir para o agir de Deus é uma parte nossa. Não quero discutir aqui se o Senhor que nos dá força também para isso, porque é, mas a parte é nossa. É Ele nos manda, Ele diz: tire a pedra, abra a vida. Então, pregando sobre isso, aí veio um rapaz que era um dos líderes dos jovens lá. Ele falou assim: pastor,
eu trabalho aqui, eu sou um dos jovens mais ativos aqui na igreja. É um ministério muito grande, tem igrejas no Brasil todo, lá em Sergipe, né, todo. E falou assim, olha, eu sou um dos mais ativos aqui, todo mundo me respeita, me tem como homem de Deus e tudo mais. Só que eu tenho uma luta terrível na área do homossexualismo. E até hoje, eu nunca abri isso com ninguém, porque eu pensava, para que mexer no que não tem jeito? Já orei, já fiz campanha, já profetizei, já jejuei, já fiz tudo que me mandaram fazer, não mudei, isso não muda não. Sabe de uma? Deixa quieto, porque se mexer, cheira mal. Não vou mexer nisso. Porque se não há transformação, para que mexer? E é isso que a mentalidade determinista gera. Se não tem jeito, enterra mesmo. Para que eu vou ficar expondo o que me envergonha e o que não muda? Enterra mesmo. Mas quando eu creio num Deus que bara Israel e assava Jacó, um Deus que gosta de transformar para a sua glória, eu digo não. Eu tenho coragem de expor, porque Ele transforma. E esse jovem falou isso, e passou um tempo, aí eu dei alguns conselhos para ele estava decidido a buscar ajuda, e passou um tempo, ele mandou um e-mail animado, dizendo, olha pastor, já estou começando a me interessar por umas irmãs aqui, né? Por uma irmã, uma irmã aqui, né? Umas também já estava, né? Uma irmã aqui. Já estou me interessando por uma irmã aqui, pastor. Eu estou assistindo um negócio diferente. Diz, glória a Deus. Deus está transformando. Deus te bará. E coisa linda é alguém dizer, eu mentia e não minto mais. Eu tinha inveja e não tenho mais. Mas com essa visão determinista, o que acontece? Pessoas botam pedras e não. Aí continuam fofoqueiras por dentro, mentirosas, odiosas, enganadoras, mas com a pedra ali, por quê? Porque nem ela crê que pode ser transformada. E mais vezes nós estamos com líderes, pastores assim também, gente. A verdade é essa, você pode mentir. Porque às vezes tem um ministério, é líder e ele começa a esconder todos os seus defeitos, todas as suas falhas, para não prejudicar seu ministério. E vou dizer uma coisa, os mais hipócritas numa igreja são os líderes. Porque a ovelha comum, ela conta mesmo, ela confessa a luta dela, ela não tem pretensão nenhuma de aparecer. Mas o líder não, ele começa a se esconder, ele começa a evitar, a mostrar suas debilidades. Por quê? Porque ele é líder, tem que ser referência. Mas se ele acreditasse no Deus que transforma, ele diria, olha, eu tenho essa luta, eu tenho essa dificuldade, eu tive, mas Deus está me transformando, Deus está me mudando, Deus está trabalhando, isso não é definitivo. Deus bará Jacó, mas Ele ia assar Israel, Ele vai transformar-me para a sua glória. E para encerrar, o apóstolo Paulo, que é uma grande referência para a gente, ele fazia a faculdade com Gamaliel, ele dizia, na minha turma de Gamaliel, eu era o melhor. Na minha faculdade teológica, eu era o top. Eu era o melhor de todos. Superei a todos, eu era irrepreensível na lei. E eu persegui a igreja por zelo. Mas ele disse, eu reputei tudo isso por perda, quando Cristo transformou a minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor porque Ele é maravilhoso? Vamos ficar em pé? Aquele cego, que os discípulos queriam saber o porquê ele era assim, e o Senhor disse, para a glória de Deus. Quando ele passou a ver, as pessoas perguntavam a ele na rua, quem fez isso? Ele dizia, Jesus de Nazaré. Os fariseus perguntaram, quem fez isso? Ele disse, Jesus de Nazaré. Vieram os pais dele e disseram, como é isso? Ele disse, Jesus me curou. Um homem transformado glorifica a Deus. Gente, é isso que o mundo quer ver, sabia? Nós estamos fazendo a propaganda errada do Evangelho. Venha para cá, porque você vai ter agora casa, vai ter carro, né? Como era a sua vida antes aqui da igreja, irmão? A minha vida era uma derrota. Agora eu tenho 2 carros, uma empresa. Não é assim hoje a propaganda?
a maior propaganda é dizer: eu era um péssimo marido, eu sou um bom marido. Eu era um péssimo pai, eu sou um bom pai. Eu era invejoso, não tenho mais inveja. Eu mentia, não minto mais. Eu me prostituía, não prostituo mais. A graça de Deus me alcançou. Ele me transformou. Aí está a glória de Deus. É isso que o mundo quer ver. Para ensinar a ganhar dinheiro, gente. Já tem muita gente melhor do que a gente aí no mundo. Para ensinar a ganhar dinheiro, tem muita gente no mundo aí melhor do que a gente. O que eles querem ver em nós é Cristo. É a transformação. Paulo diz: com o rosto descoberto somos transformados de glória em glória. Por que com o rosto descoberto? Porque Moisés escondia a glória, nós não. Mostramos quem nós somos, sem máscara, e nós vamos refletindo aos poucos, progressivamente, a glória de Deus nas nossas vidas. Eu queria orar com você. Eu queria que ao orar agora você pensasse em quem você pensa, ou assim, o que é que você pensa que Deus quer verá na sua vida. Quem sabe você está dizendo: não, isso para mim não dá, eu não vou chegar, e Deus está te dizendo hoje nessa palavra: eu quero fazer você ser igual ao meu filho. Eu quero trabalhar nessa área da sua vida. Eu te criei para um propósito, e meu propósito é te transformar. Eu que escolho as coisas loucas deste mundo e as que não são, para confundir as que são. As vis, as desprezíveis. Gente, pense em alguém desprezível. Paulo diz: Deus pega desprezível para poder, nessa desprezível, mostrar a glória dele. Então eu quero que você agora comece a se ver transformado em todas as áreas da sua vida, porque é isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Vamos orar juntos? Pai querido e amado, estamos na Tua presença e a Tua palavra foi exposta, Senhor. Tu sabes que eu não falei de mim mesmo, mas falei da Tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, testifica e confirma esta palavra em cada coração. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar a uma caminhada transformadora, a uma caminhada que nos faça a cada dia ser melhores do que o dia anterior. Nos ajuda, Senhor, a ser transformados de glória em glória, e que a Tua glória seja vida nas mudanças de nossas vidas, porque o Senhor é aquele que escolhe Jacó. Poderia escolher Isaac, poderia escolher Abraão, mas escolheu Jacó para dele fazer Israel. O Senhor é aquele que escolhe o pior, às vezes o mais desprezível, para revelar nele a Tua glória. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a crer e a confiar que a Tua mão está nos modelando a abrir todas as portas de nossa vida, Senhor, até aquelas que são vergonhosas, até aquelas que cheiram mal, porque até ali eu creio que o Senhor quer transformar e glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a confessar nossas culpas uns aos outros, para que sejamos sarados, a admitir quem nós somos, a sermos sinceros, verdadeiros, honestos, porque aí o Senhor vai manifestar a Tua glória. O Senhor não escolheu perfeitos, mas escolheu homens imperfeitos para aperfeiçoar pela Tua graça. Ser conosco, enche a Tua igreja com o Teu Santo Espírito, transforma, Senhor, a nossa vida, nos faz, Senhor, pais melhores, maridos melhores, mães melhores, amigos melhores, irmãos melhores, servos melhores, pastores melhores, líderes melhores. Transforma completamente o nosso caráter, Senhor, nos faz ser diferentes, nos faz ser a cada dia mais parecidos com Jesus, para que a Tua glória brilhe em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus, e quem crê diz amém, e graças a Deus. Pastor Rogério.